João, você é um atestado de superação, de várias superações. Você tinha tudo para desistir, mas você não desistiu, você prosseguiu. Você enfrentou e continua fazendo isso no seu dia a dia. O desafio primeiro é com você mesmo. Você se autodesafia diariamente, quando você acorda e quando você estabelece o que você pode fazer no dia seguinte. Eu não preciso nem te perguntar isso, porque eu sei que é isso. E você serve de exemplo para milhares de pessoas. Primeiro, para os músicos que você rege, para as pessoas que você convive, para os amigos que você tem. E para aqueles que, à distância, admiram também a sua trajetória. Qual foi a força da fé? Qual foi a influência da fé, das orações, para você fazer a sua superação e continuar a exercer a superação todo dia? Tem momentos que você guarda na vida, na sua memória. Eu me lembro que quando eu fui entrar em palco a primeira vez no Teatro Municipal, quando eu tinha, para valer, eu tinha uns 16, 17 anos, meu pai chegou para mim e ele falou: meu filho, a fé remove montanhas e o impossível só existe no dicionário dos tolos. E eu guardei na minha vida, eu acho que uns 7 momentos da minha vida, que cada segundo que eu lembro daqueles momentos, eu me animo ao dia seguinte, porque a minha trajetória é a trajetória da esperança. Todos os artistas têm momentos da vida que ficam marcados para o resto da vida. Por exemplo, a nossa querida Bruna Lombardi, uma cena dela com o Tarcísio Meira no final de uma novela, na praia. Eu me lembro que eu assisti a cena e comecei a chorar, porque eu choro muito, eu sou um velho chorão. Todos os artistas têm 5, 6, 7 momentos da vida deles Inesquecíveis. Que são inesquecíveis. Aliás, a Bruna estará aqui conosco no próximo programa Face a Face. Opa, que Ô, João, maravilha. olhando nos seus olhos, a tristeza ensina? A tristeza me ensina. Outro dia foi um dia difícil para mim. A TV Cultura fez um documentário da minha vida. E eles descobriram cenas minhas tocando mais coisas de arrepiar. Até eu pedi para que essas cenas viessem para cá. Estão mostrando aqui E agora. quando eu vi as cenas, eu falei: meu Deus do céu, eu tocava piano assim. Mas foram-se as mãos e ficou a música. Então, no momento que ficou a música, eu procurei fazer de cada músico da minha orquestra uma tecla do piano. Então, todos os dias, eu não peço a Deus para me proteger num concerto, porque Deus está preocupado com a fome na África, com a guerra no Iraque. Eu agradeço a Deus toda manhã pela determinação que Ele me deu. Então, hoje, a primeira Baquiana Filarmônica SP ganhou popularidade, depois ganhou credibilidade. Hoje ela tem credibilidade. No mês que vem, o maior violinista do mundo vem tocar conosco, com a Baquiana. Então, o evento que fizemos pela morte do Vladimir Herzog, com a Fernanda Montenegro, e foi uma cena emocionante, porque nós dois nos encontramos no palco, nós não nos conhecíamos. Sério. E na hora que a gente se encontrou, a gente se abraçou, a gente começou a chorar. Simbiose de vida. E ela é incrível. E ela fez um depoimento fantástico sobre a morte do Vladimir Herzog e depois eu fiz o concerto. João, uma ausência que você não gostaria de ter? Uma ausência que eu não gostaria de Alguém ter? que você gostaria que estivesse do seu lado hoje.
e que se foi? Eu diria que eu gostaria que o meu pai tivesse presente, porque ele foi a inspiração. Meu pai, com 37 anos, teve um câncer violento, tiraram 3/4 do estômago e falaram: o senhor tem 6 meses de vida. Ele falou: é porque vocês não me conhecem. E morreu aos 102 anos de acidente. Extraordinário. 102 anos de vida e teria vivido mais, não fosse um acidente. Se não fosse acidente. E ele não assistiu à minha vida como um maestro. Você gostaria que ele tivesse te acompanhado. Mas ele te acompanha lá de cima. Claro. Aliás, esse DNA, essa índole do seu pai é interessante, porque o seu irmão, Ives Gandra Martins, por quem eu tenho uma enorme admiração, você sabe disso, ele foi por outro caminho. O caminho das leis, o caminho jurídico, o maior constitucionalista do país, uma figura exemplar no mundo da justiça, no mundo das leis. Mas ele é obstinado como você. Além de poeta, escritor, legislador, é uma figura extraordinária. Isso foi muito a influência do seu pai, certamente. E a sua mãe? A minha mãe foi fantástica. Ela era o lado leve da família, entende? Agora, estou com uma bronca enorme de você, porque você falou é para abrir o coração, e eu juro que eu não vou chorar em nenhum problema. Mas é para abrir o coração. Mas é para abrir o coração, então acabei abrindo o coração. Então, meu pai criou realmente uma família dedicada às artes. E é a frase de Villa-Lobos. Villa-Lobos dizia: não é um público inculto que vai julgar as artes, são as artes que mostram a cultura de um povo. João, o que a vida ensinou de mais importante para você, além da superação, além da determinação, porque isso não foi a vida que ensinou, foi seu pai que deu a você essa lição testemunhal de vida, de superação. Alguém que estava condenado à morte e viveu até os 102 anos. Isso. Alguém que foi condenado para não fazer coisas que ele continuou a fazer e não perdeu a vontade de viver e de ser um homem brilhante, um bom pai, um bom marido, um bom ser humano, um bom brasileiro. Mas aonde nesta alma de vida brasileira que você herdou do seu pai e você exerce tão bem, assim como Ives, o seu irmão, aonde podia ser melhor? O melhor é que eu estou anunciando meus planos para os próximos 25 anos. Hoje no Brasil... Ele quer virar os 100 anos, ele quer ultrapassar o pai. Hoje no Brasil existe uma falta de professores para música. Então, eu estou fazendo um estudo violento para capacitação de professores para fechar o Brasil em forma de coração. Porque o meu sonho é formar 1000 orquestras jovens no Brasil. Esse era o sonho do Villa-Lobos, mas não tinha nem internet nem TV. E essa bandeira é que eu estou carregando e vou carregar até o final da minha vida. Ainda sexta-feira tive um evento fantástico, regi as crianças do lixão de Brasília e dei os prêmios para os presidiários que já estão com liberdade responsável e reconstruíram a vida. E cada um, 5 prêmios, cada um que me cumprimentava começava a chorar, dizendo que eu tinha sido uma inspiração para eles. E então aumenta a sua responsabilidade de uma forma muito intensa. João, uma alegria que você nunca mais vai esquecer. Uma alegria que eu nunca mais vou esquecer, a minha volta ao Carnegie Hall como maestro. E eu falei que se eu ia tocar regê na primeira parte, na segunda parte, mesmo com 2 dedos, eu ia tocar segundos movimentos de concertos de Mozart, naquele teatro onde eu havia tocado tantas vezes. E falei, se sair bem, no final, o hino nacional brasileiro. 2 brasileiros que viram pela televisão uma semana antes, compraram no Câmbio Negro e levaram escondido 2 bandeiras do Brasil. Quando acabou a segunda parte, eu falei, tudo saiu como eu queria, olho para a orquestra e falo, hino nacional brasileiro. Fazemos o hino. Quando eu acabo, eu olho para a plateia e eu vejo 2 bandeiras do Brasil. E foi um momento que eu agradeci a Deus por continuar na música e, antes de tudo, por ser brasileiro. João, um momento de tristeza que determinou êxito, determinou uma trajetória na sua vida. Porque a tristeza, nós já falamos isso no primeiro bloco, a tristeza ensina. É duro, muito duro você ter momentos de tristeza, mas ela traz ensinamento. Exato.
de cada diversidade, você pode fazer um caminho para o abismo ou a plataforma da esperança. E eu procurei fazer a plataforma da esperança em cada diversidade. E tem feito. João, para finalizar, com alegria, porque você é uma figura humana extraordinária. A batuta, o piano ou a portuguesa de desportos? Eu fiquei muito triste quando a portuguesa classificou-se. Eu estava no Metropolitan em Nova York e vi os jogadores entraram. Obrigado, maestro. A sua história foi a nossa superação para ficar na Série A. Então a portuguesa, por outros motivos, caiu. Então a portuguesa volta para a minha vida dentro em breve, mas a batuta e o piano é que comandam a minha vida. Esse é o coração. Esse é o coração da música e da batuta. João Carlos Martins, exemplo de brasileiro, exemplo de cidadão, exemplo de pai, exemplo de amigo, exemplo de cidadão. Obrigado pela entrevista. Obrigado, João. Sucesso para você. Você me matou hoje. Obrigado. Sucesso para você.